Bom dia, pessoal. Eu tô aqui hoje para contar mais um caos, mais uma partezinha lá do interior. Hoje eu vou contar sobre a visita do tio José. Tio José vinha de vez em quando, o Cravelino, que era uma pessoa também centenária que vinha, surgia não sei da onde, mas vinha também, né? Era conhecido nosso, tudo era tio. Cravelino, arrumador de máquina, ele ficava de manhã e até de noite. Consertava a máquina, com a desculpa de vir arrumar a máquina, ficava o dia inteiro por ali, né? Uma coisa meio sem fundamento, mas era o costume na época. Ele vinha por ali, aí permanecia o dia inteiro. Era considerado um arrumador de essas máquinas de costura, então chamava o Cravelino. Vinha não sei da onde, de que região vinha, no meio dos matos, no meio do sertão, quando via o Cravelino aparecia. Tijuca, Tijuca também é um cidadão que vinha, que era tio também, né? Tudo era tio. Nós tínhamos que tratar com todo o respeito. Tijuca, nós não gostava muito, não tinha muito fundamento e com a piazada ele não tinha uma. A gente não gostava, ele tinha um sistema meio estranho, meio diferente, a gente era meio distante do tio Juca. Então a piazada ficava meio. Não dava muita importância, mas enfim, tinha que respeitar. O tio Juca vinha ali, era a visita do tio Juca. Com o Pamanué, a tia Antônia, né? A tia Antônia, eu já contei para vocês o caso da tia Antônia, era uma pessoa meia difícil, mas nós também gostava porque a gente saía da rotina, né? Era uma coisa diferente. A visita da tia Antônia lá em casa saía totalmente daquele ritmo nosso, né? A gente ficava meio distante, não ficava perto, era o pai e a mãe que ficava junto com ela ali conversando só coisa séria. Então a gente permanecia. Mas enfim, essas histórias de pessoas que vinham lá em casa, vinham passear lá em casa, então eu tenho bastante caos para contar. Hoje eu vou contar sobre o tio José. O tio José nós gostava demais. Era um velhinho, acho que tinha 100, cento e poucos anos naquela época. Ele era muito agradável com nós, com as crianças. Então de longe nós via o tio José vindo com a mala no ombro, né, aquelas malas, bruaca, aquelas malas de garupa, carregando no ombro. Ali dentro vinha, então a piazada já sabia, ó, vem vindo o tio José. O tio José tá chegando. Então nós ficava tudo na volta. E ele era muito agradável com as crianças, agradável com todos, com os adultos e com a piazada. Então não tinha quem não queria ficar próximo do tio José. Mas e a mãe e o pai sempre, olha, respeita o tio, isso e aquilo. Então nós ficava por ali. Sabia que dentro daquela mala tinha algumas coisas de importância, né? Que ali vinha bala, os caramelos, né? Que para nós era meio difícil a gente adquirir uns caramelos. Caramelo, aí vinha palito, né? Palito, aqueles palitos lá de fora, lá que aqui tem uns imitando palito, mas aqueles verdadeiros palitos, não sei se existe hoje ainda, mas naquela época existia. E era muito gostoso, aquelas roscas, umas roscas graúdas. Cada rosca dava quase meio quilo, uns roscão, criado a Gucci, umas roscas bonitas. Então a gente ficava aguardando que o tio, dali um pouquinho, o tio sentava por ali. Aí nós já ficava chulhando em roda e vinha, botava a mão dentro daquela mala, tirava uma bala, um caramelo para um biscoitinho para outro. E aí vinha um pacote palito, um pacote rosca. Ele era muito agradável com as crianças. Então a criança, quem é que não gosta de ser agradável? Então as crianças, para nós, aquilo ali era uma alegria. A visita do tio José. E ele era meio atiradão, não dava muito, não tinha muito cuidado com os vestimentos, com o negócio de banho, não era muito com ele. Então, os pés do tio já meio sujo por ali, e a mãe preparava uma bacia, fazia um fervido de folha de ambu, para tio, bota os pés dentro, tio, para afrouxar um pouco a sujeira, cai um pouco dos bichos de pé, e ali fazia uma higiene por ali, daqui e dali, trocava a roupa, e aí de noite, abrilhantava um bailezito por ali, o pai, aí vinha um morador da redondeza, fazia umas dançarolas, já surgia um gaiteiro, um que tocava um violão, e aí com meu pessoal mesmo se juntava ali e fazia um bailezinho. Aqueles bailezinhos em casa, aqueles bailezinhos lá do interior, aí se juntavam os vizinhos mais próximos, os parentes, e fazia aquele baile, era uma gaita e um violão.
E aí, tio José gostava bastante, né? O pessoal ficava por ali, aquele bailezinho e tal, até umas horas. E aí, nós tudo ia se acomodar depois que encerrava, né? Aí tinha uma janta, né? Uma galinhada, geralmente uma galinhada, uma guarapa para tomar. E ali depois se acomodava. Aí, tio José também ia se ajeitar, se acomodava. E aí no outro dia, né? No outro dia, o tio continuava ali em casa, conversava com um, conversava com o outro, e depois, uma certa hora, o tio se recolhia e ia embora. E nós adorava a visita do tio José. Diferente de outros que iam lá, que a gente ficava escondido pelos matos, não podia ficar perto, mas o tio José era diferente. Nós queríamos ficar junto com ele. Esse tio nós gostava da visita dele. Adorava a visita do tio José. Aí tinha a, a, o, a tia Antônia, por exemplo, o, esse Cravilino que ela em casa também não achava muito fundamento. Mas essas pessoas a gente respeitava igual, porque eram pessoas centenárias, pessoas de bastante idade, então eram parentes, então a gente considerava assim e respeitava. Era o tio fulano, a tia fulana, então a gente sempre mantinha aquela ordem, aquele respeito. Mas, minha gente, essa visita do tio José, eu me recordo assim, ó, e tô para contar hoje para vocês que a gente gostava bastante, né? A visita do tio José. Um forte abraço, fique com Deus. E aí, o próximo vídeo eu vou contar outras histórias de outras pessoas também importantes que tinha naquela época, naquela região. Um abraço, fique com Deus.